Olá para você, no Pod Câmara desta edição nós vamos falar sobre câncer intestinal, diagnóstico, tratamento e prevenção. Quem fala com a gente aqui no Pod Câmara é a doutora Laísa Silva, oncologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço o convite, espero poder esclarecer as dúvidas aí hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer intestinal. O que é esse câncer, como que ele é diagnosticado, doutora? O câncer intestinal é o câncer que surge no intestino grosso e na parte final do intestino, que é o reto, que são os centímetros finais do intestino até o ânus. Então, também é chamado de câncer coloretal. Tem vários tipos? Não, assim, a gente tem são vários estadiamentos, mas normalmente o câncer de intestino é o tipo de câncer só. Apresenta sintomas? Na maioria das vezes, não. O câncer, muitas vezes, ele pode ser assintomático. A maioria, né? Muitos. A maioria. Por isso que é importante a gente fazer os exames de rastreio. Mas falando dos sintomas que a gente pode ter. Perda de peso sem causa aparente, sangramento nas fezes, alteração do funcionamento do intestino, diarreia ou intestino preso, alteração no formato das fezes, as fezes mais finas, mais compridas, então é uma coisa que a gente tem que observar. Para esse câncer, tem uma idade ou não? Dentre os fatores de risco, a gente tem a idade acima de 50 anos, é um fator de risco para ter câncer, apesar de que a gente tem observado casos de câncer cada vez mais precoce em pacientes mais jovens. Acredito que muito pelo hábito de vida pouco saudável que a gente tem hoje em dia. Outros fatores de risco são o sedentarismo, uma alimentação não saudável, rica em alimentos embutidos, salsicha, linguiça, salame, uma alimentação rica em carne vermelha, o excesso de álcool, tabagismo, são todos fatores de risco comprovados para o câncer de intestino. Uma pessoa com sobrepeso, ela tem uma possibilidade mais ampla de ter o câncer de intestino? A pessoa com sobrepeso, obesidade é um fator de risco importante para o câncer de intestino. Por que é tão importante, a gente vai em vários médicos, por que é tão importante o exercício físico? A atividade física, o excesso de peso, ele aumenta a inflamação do organismo, ele aumenta o risco para as mutações que são as causadoras do câncer, na sua maioria das vezes. Então, o excesso de peso, os hábitos de vida não saudáveis, eles favorecem para essas alterações no nosso organismo. A gente tem aí um diagnóstico hoje mais precoce para jovens, mas o que os médicos eles acabam, auxiliando os pacientes? Qual que é a idade melhor para você sempre estar construindo aquele check-up? Então, em relação ao câncer de intestino, o rastreio ele é indicado a partir de 45 anos. A gente tem um exame de sangue oculto nas fezes, que é o exame que a gente usa como triagem, que é um exame mais acessível, mais fácil de fazer, que o ideal a partir dos 45 anos é fazer anualmente. E em caso do exame positivo, é importante a gente fazer a colonoscopia de rastreio. Mas toda pessoa acima de 50 anos, ela tem indicação de fazer uma colonoscopia de rastreio. Se viessem alterações, ela tem que repetir só daqui 10 anos e a depender de alguma alteração, fazer daqui um ano para se tiver pólipo, dependendo da alteração que tiver na colonoscopia. É importante porque as lesões precursoras do câncer de intestino, que são os pólipos, eles podem ser retirados na colonoscopia e também fazer a detecção de doenças precoces, doenças mais iniciais. Como que é feito o tratamento? Ele é igual aos outros cânceres? O tratamento do câncer de intestino ele vai variar com o estágio da doença, quando ela é descoberta, com a localização dela. Os cânceres de cólon, o tratamento inicialmente é cirúrgico e posteriormente a gente faz uma quimioterapia, a depender dos fatores de risco. Quando a gente tem o câncer de reto, que é a parte mais baixa do intestino,
a gente faz uma radioterapia, uma quimioterapia antes da cirurgia, e aí depois a gente opera, então vai depender da localização e também do tamanho do tumor, das características dele no diagnóstico. Tem caso da retirada total do intestino ou isso não é possível? Na cirurgia a gente retira a parte que tem a doença com uma margem de segurança para garantir que a gente retirou a doença toda, e os gânglios, que são linfonodos, né, órgãos do sistema linfático, que é o sistema de defesa do organismo, que estão em volta da doença, também fazem parte dessa cirurgia. Tem algum levantamento mais para homens ou mulheres? O câncer de intestino, ele acomete maior parte de homens, mas a diferença é muito pouca em relação às mulheres. Os avanços no tratamento. Como é que está a tecnologia? Como é que nós estamos? Então, a medicina ela tem avançado muito na oncologia. Hoje a gente tem tratamentos cada vez menos invasivos, pensando na cirurgia. Cirurgias laparoscópicas, cirurgia robótica, que ainda não é muito acessível, mas são tratamentos minimamente invasivos e com isso com melhor recuperação, uma recuperação mais fácil, com menos efeitos colaterais. Em relação ao tratamento sistêmico, a gente tem uma medicina hoje cada vez mais personalizada, que a gente faz o tratamento direcionado a mutações específicas da doença, então são as terapias-alvo. A imunoterapia também foi um avanço muito importante no tratamento, então são tratamentos cada vez mais específicos que também trazem uma resposta melhor, aumentam a eficácia desse tratamento e diminui os efeitos colaterais decorrentes dele. Doutora, dentro do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, quais são os principais desafios que vocês encontram ali no sistema? Eu acho que o desafio maior é o acesso a exames de rastreio, principalmente a colonoscopia. Ainda demora muito, né, doutora? Que é diferente do que a gente tem uma campanha grande com o câncer de mama, a mamografia. A colonoscopia a gente sabe que é difícil, o paciente da rede básica fica esperando 1 ano para fazer uma colonoscopia, então a gente ainda tem essa dificuldade do acesso. Mas é muito importante a gente estar atento aos sintomas e a gente trabalhar para melhorar esse rastreio. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, ainda dentro do sistema SUS, isso é um pouco difícil, né? Sim. Quando vocês começam a analisar o paciente, vocês veem que está um pouco avançado. Né? A gente tem muitos casos de pacientes que já chegam para a gente tendo feito uma cirurgia de urgência, que não fez a colonoscopia inicial para fazer o diagnóstico, porque já inicia o caso com uma obstrução intestinal, então são casos mais avançados e que são, infelizmente, muito comuns hoje ainda. Dentro ainda do sistema de saúde, os pacientes têm aquele acompanhamento com psicóloga? Como que a senhora analisa, né? Eles recebem essa primeira informação e depois a gravidade da doença? O tratamento oncológico é muito importante, a multidisciplinaridade dele. Então, o paciente ele tem acompanhamento, o ideal, né, em qualquer serviço que ele tenha o acompanhamento, não só com o cirurgião e com o oncologista clínico, mas com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o psicólogo, para a gente tratar esse paciente como um todo, então dar todo o suporte que ele precisa, não só no tratamento oncológico específico, mas no controle dos sintomas, na ansiedade, na angústia que o diagnóstico e o tratamento gera, e também pensar no suporte à família, as pessoas que estão juntas com o paciente, que quando um paciente está doente, não só ele fica doente, mas a família toda junto. Então é importante a gente trabalhar esse suporte a toda a rede de apoio do paciente. Doutora, dentro da sua profissão, a gente não vai romantizar o câncer, que a gente sabe que é uma doença grave, mas centenas de milhares de pacientes passaram por você, né? Não tem como não vibrar e ficar emotiva quando a gente recebe o diagnóstico da cura. Como que você fica, né? Como que você recebe isso? Como que ficam os pacientes? Isso é muito bom, assim, a gente... tem muitos casos, a gente ainda tem, assim, o mito de que o câncer é um diagnóstico
de morte, e as pessoas ainda têm esse preconceito, mas a gente tem que trabalhar isso porque dentro da oncologia a gente tem muitos resultados bons. Então, assim, apesar de todos os desafios, a gente ainda tem, hoje a gente tem feito mais diagnósticos precoces, então a gente tem melhorado esse acesso, chega pacientes com doenças iniciais, as pessoas têm mais acesso à informação, então acho que isso é importante e a gente tem muitos resultados com sucesso, muitos pacientes que mesmo com doenças avançadas, eles conseguem fazer o tratamento, conseguem a cura. Eu tenho vários pacientes que estão aí em acompanhamento, já sem, fora de tratamento, sem doença em atividade, e isso é muito importante, é gratificante. E a gente percebe também das reportagens que a TV Câmara faz, quando nós vamos à ala ali, onde as pessoas recebem um tratamento, o ouvir como os profissionais também eles são preparados para ouvir o paciente, porque às vezes eles ficam lá na cadeira horas e horas e tem um tratamento diferenciado, a gente pode dizer assim. Isso, eu acho que assim, a minha experiência nos serviços que eu trabalho hoje, a gente faz esse trabalho humanizado que é muito importante, da enfermagem, da psicologia, assim, todas as etapas do processo que o paciente passa, ele se sentir acolhido, ele se sentir seguro, acho que é o mais importante, porque com o diagnóstico de câncer você fica vulnerável, você não sabe o dia de amanhã, então é um diagnóstico que te deixa com medo, e você estar num lugar que você é bem acolhido, que você se sente seguro, isso faz parte do tratamento, isso faz com que o paciente ele tolere melhor o tratamento e ajude na sua recuperação. Isso é muito importante. Doutora, nesse momento, vamos falar sobre a importância do diagnóstico e das pessoas, né, irem ao médico direcionado daquela câmera para o público que está assistindo a gente. Então, é muito importante, em primeiro lugar, manter hábitos de vida saudáveis, então fazer atividade física regularmente, se alimentar bem, uma alimentação rica em frutas, verduras, alimentos naturais, e fazer consultas periódicas com o médico. Isso vai depender da sua idade, dos seus sintomas, então a qualquer sintoma que você tiver, procure uma ajuda, procure o sistema básico de saúde, um médico de sua confiança, investigue os sintomas, e mesmo se você não tiver sintomas, igual a gente falou, existem muitas doenças assintomáticas, então procure o médico regularmente, faça os exames de rastreio periódicos, a gente falando aqui do câncer de intestino, a partir de 45 anos, mas aí a gente tem o câncer de mama, que é importante também, câncer de colo de útero, então manter esse rastreio, esse acompanhamento médico é muito importante. Falamos com a doutora Laísa Silva, oncologista. Doutora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada a você também pela sua audiência. Pode Câmara, informação com responsabilidade para você. Até breve.